Então oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, nossa chegada nesse local, a refeição que tivemos e mais essa oportunidade, Senhor, de meditarmos na Tua Palavra, aprendermos as verdades que nela se contêm, para que sejamos por ela enriquecidos em conhecimento e virtude que vem do alto. Amém. Assim suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Bem, nós temos sempre falado assim, assuntos relacionados à história da Reforma e aproveitamos o enredo das narrativas históricas para fazer aplicações práticas às nossas vidas. Mas hoje vamos fazer como fizemos uma vez no ônibus, né? Vamos meditar no texto da Bíblia, obviamente apreciando uma doutrina que a Reforma trouxe à luz, mas voltando-nos agora menos para o esquema narrativo, histórico, e mais para o aprofundamento do entendimento, né, da doutrina da Palavra de Deus. Então eu gostaria de convidá-los para acompanharem a leitura da primeira epístola de Pedro, no capítulo de número 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 4, que diz assim: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Esse texto faz parte da epístola universal de Pedro. Portanto, uma epístola que não foi endereçada a irmãos que estavam em uma região apenas, mas dispersos em várias regiões, em várias localidades. E diz que Jesus Cristo é a pedra. É a primeira coisa que nos chama a atenção. É que ele insiste muito que Jesus é a pedra que vive. Jesus é a pedra eleita e preciosa, mostrando que o próprio Pedro reconhecia que Jesus era a pedra sobre a qual a igreja fora levantada. Aliás, ele também diz isso em Atos 4:11. Ele diz: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, ou seja, os judeus, mas que Deus, ao ressuscitar Jesus, o pôs como pedra angular, como pedra principal de esquina. O versículo seguinte, que é o 12 de Atos 4, traz assim: e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quando Jesus disse: tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, geralmente os que citam essa passagem para favorecer a ideia de que Pedro seja a pedra, negligenciam o versículo anterior. Aliás, os versículos anteriores, nos quais Jesus diz: olha, uns dizem que eu sou Elias, uns dizem que eu sou o profeta, vocês dizem o quê? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aquela confissão de Pedro mostra como os discípulos reconheciam Jesus diferentemente dos de fora, que não reconheciam Jesus daquela maneira, senão como Elias, o profeta e tal. Então Jesus diz que aquela confissão de Pedro, aquele reconhecimento que Pedro fez da divindade de Jesus, era o que
edificava a igreja porque distinguia os seus discípulos dos demais que tinham outras concepções acerca dele. Então ele diz: pois eu te digo que tu és Pedro, do grego Petros, um fragmento. Mas sobre essa pedra, do grego Petra, uma grande rocha, eu edificarei a minha igreja. Ele não diz: tu és Pedro e sobre ti. E nem diz tu és pedra e sobre esta pedra. Ele diz: tu és Pedro, que é um termo masculino, e sobre esta pedra, que era um termo feminino, portanto dois termos diferentes, eu edificarei a minha igreja. A igreja está edificada sobre o reconhecimento que a igreja dá a Cristo como Filho do Deus vivo. A igreja é a comunidade confessional, os que confessam Jesus como Senhor. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ergueu dos mortos, serás salvo. Então, o fundamento da igreja é Cristo, mas o Cristo confessado pela comunidade que o reconhece. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Essa é a base da igreja. E aqui Pedro está dizendo que nós não apenas devemos reconhecer que Jesus é essa pedra, mas nós devemos nos achegar a Ele. Ou seja, nós temos essa liberdade de nos aproximarmos de Jesus, de termos uma comunhão profunda com Jesus. E Pedro mostra como há uma inversão de visão acerca de Jesus no mundo. Para o mundo ele é a pedra que foi rejeitada. Para os judeus que não creram, a pedra que foi rejeitada. Mas para vocês, ela é eleita, é a pedra eleita e preciosa. Para Deus, e nós estamos do lado do Senhor, para Deus ela é eleita e preciosa. Quer dizer, os homens em seus padrões não reconheceram Jesus. Se os homens tivessem tido a sabedoria de Deus, diz Paulo aos Coríntios, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Então, essa pedra para o mundo não significa muita coisa, foi rejeitada. Mas para os que creram, ela é a pedra angular. Com Deus ela é eleita e preciosa. E aí Pedro também diz que nós somos pedras, no sentido secundário, não no sentido primário como Jesus. Jesus é a pedra angular, a pedra fundamental. Mas nós somos como que pedras na forma de tijolos colocados sobre Jesus para que a igreja se erga, né? Diz aqui então ele: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, aqui Pedro assevera que nós somos sacerdócio santo. Nós somos pedras edificadas sobre a pedra angular e nós somos sacerdotes, todos nós. Essa é uma doutrina basilar da reforma, a doutrina do sacerdócio universal de todos os cristãos. O que fez na igreja romana havia uma diferença entre sacerdotes e leigos. Basicamente, a visão dos sacramentos como sendo mágicos. Um resquício de paganismo fazia com que os sacramentos fossem vistos como meios de comunicação da graça de forma mecânica. Eles operavam por si mesmos, independentemente até no caso, por exemplo, do batismo da fé de quem o recebia. Bastaria apenas que não se resistisse à administração do sacramento, né? Então, na visão romanista, o que ingere a hóstia, independente da sua fé, ele está comendo o corpo de Cristo. Porque o padre tem o poder de, pelo ato de consagração, fazer transubstanciar a hóstia no corpo de Jesus. O fiel não tem esse poder. Então, a distinção entre sacerdotes e leigos era porque os sacerdotes tinham esse poder especial, o poder de perdoar pecados, que o leigo não tinha. Mas, de acordo com a Bíblia, todos nós somos sacerdotes, porque nós não atribuímos a estes ritos um poder mágico, como na igreja romana. Obviamente, por uma questão de organização, os pastores são aqueles que batizam, mas se a igreja porventura autorizasse alguém que não era um pastor para batizar numa situação, por exemplo, em que não houvesse um pastor para batizar, é claro que aquele batismo valia na medida em que ele representa não um ato individual de quem decide batizar, mas um ato comunitário da igreja, que reconhece aquele ato de batismo. Inclusive na Bíblia nós tivemos evangelistas, como Filipe, que batizaram, né? Nós entendemos que a ceia do Senhor também não é um rito mágico, que
é preciso um administrador, ele próprio que foi ordenado como um sacramento para ter recebido uma graça especial para administrar aquilo ali. Nós acreditamos nos dois sacramentos, no batismo e na ceia, como formas da gente render a Deus ações de graças, cultivar a memória, representar o ato de novo nascimento, no caso do batismo, como símbolos da salvação. E quando mesmo, em alguns casos, alguns reformadores admitem algum tipo de comunicação de graça, é em função da fé daquele que recebe, é em função da associação do símbolo do sacramento com a palavra. Sem a palavra não há eficácia. Então, todo crente tem o mesmo privilégio, né? A palavra de Jesus, aquele a quem vocês retirarem os pecados serão retirados, aqueles de quem vocês não retirarem os pecados não serão retirados, em João capítulo de número 20, que foi dito a 10 apóstolos, não estava presente Tomé, e mais de 2 discípulos de Emaús que tinham chegado, que eram leigos. Aquela palavra não é um poder de absolvição depois de uma confissão auricular, como há no sacerdócio católico. Aquele é o poder de a gente declarar quem é perdoado e quem não é. Quando a gente prega o Evangelho, a gente faz isso. A gente assevera que aqueles que se arrependerem serão perdoados. E a gente assevera que aqueles que não se arrependem não serão perdoados. Então, nós retemos o perdão e oferecemos o perdão pregando o Evangelho. Inclusive a passagem correlata em Lucas, dessa mesma de João, é Jesus dizendo que os discípulos em seu nome pregam o arrependimento e a remissão de pecados a todas as nações. Ou seja, nós pregamos o arrependimento e falamos do arrependimento como acompanhado da promessa de perdão. Nós podemos assegurar, não a uma pessoa em particular, mas aqueles que se arrependem, que há perdão de pecados caso se arrependam. E podemos assegurar os que não estão dispostos ao arrependimento que não há perdão para eles, se não se arrependerem. Então, todos somos sacerdotes, todos podemos entrar na presença de Deus, todos podemos ter plena comunhão com Deus. Nós não necessitamos da mediação de um sacerdote, como no Velho Pacto, como na época da lei, em que um sacerdote oferecia sacrifícios pelos demais. Lá na Epístola aos Hebreus é dito que o sacrifício de Jesus fez desnecessário todos os sacrifícios da lei, que eram prefigurativos do seu sacrifício. De maneira que não temos necessidade de um sacerdote que fique por nós oferecendo sacrifício, porque temos um sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício de uma vez para sempre, e entrou com o seu próprio sangue no próprio tabernáculo celestial. E isso de uma vez para sempre. Então lá na carta aos Hebreus diz que aquele sacerdócio da lei está abolido. E agora quem são os sacerdotes? Depende. Existem os sacerdotes e o sumo sacerdote. Sumo sacerdote nós só temos um, que é Jesus. E é interessante que lá em Hebreus 8:1 diz: o ponto principal é esse. Ou como alguma tradução diz, a suma do que estamos dizendo é isso, que temos apenas um sumo sacerdote tal que se assentou à destra da majestade de Deus. Então nós não temos lá no céu ninguém que esteja comparecendo por nós perante a face de Deus, intercedendo por nós, a não ser Jesus. Aí é o sola Christus. Nós não temos outro mediador, nós não temos outro intercessor, nós não temos outro sumo sacerdote que esteja à destra, à direita de Deus, clamando por nós, a não ser Jesus. E nem precisamos de outro, porque em Hebreus 7:25 diz que ele pode salvar perfeitamente, isto é, completamente, de modo acabado, os que por ele se chegam a Deus, porquanto ele vive sempre para interceder por eles. Jesus não somente morreu por nós, mas ele viveu de novo, no sentido de ressuscitar, para ser aquele que intercede por nós todos os dias. Então Jesus é o único sumo sacerdote que temos à destra de Deus. E neste sentido é a rocha principal, a rocha angular. Mas nós também somos pedras vivas, não como ele, mas em sentido secundário. E isso quer dizer que nós também somos sacerdotes, não o sumo sacerdote, mas nós somos sacerdotes para oferecer a Deus não sacrifícios de animais, mas sacrifícios espirituais. Hebreus lá fala do sacrifício dos nossos lábios, que é o louvor a Deus. Nós podemos louvar a Deus na sua presença, nós podemos orar a Deus. E de certa maneira somos sacerdotes uns a favor dos outros, à medida que intercedemos uns pelos outros.
confessai vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Uma vez eu falei com uma pessoa católica que me colocou uma questão até interessante. Ela disse, tudo bem, pastor Glauco, Jesus é o único sumo sacerdote e tal, mas nós aqui não oramos uns pelos outros? Será que a caridade dos que oram aqui uns pelos outros se acaba no céu? Por que é que eles não estão orando lá também por nós? Quando a pessoa diz isso, de certa maneira é um sofisma, porque a Igreja Católica não acredita que todos que morreram estão lá intercedendo por nós, mas só os santos canonizados, né? Mas ele falou como se fosse qualquer um para orar uns pelos outros. Bem, se as pessoas estivessem lá no céu, sabendo das nossas angústias terrenas e intercedendo por nós, então nós teríamos furtado o céu delas. Porque o céu é um lugar de descanso. Bem-aventurado, diz lá em Apocalipse, aqueles que morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e suas obras o acompanham. As obras que fizeram aqui os acompanham, mas agora estão descansando dos seus trabalhos. Eu digo às vezes para alguns que acham que Maria está intercedendo, eu digo, é uma malvadeza. Maria foi uma serva de Deus, ela está no céu em descanso. Ela está lá usufruindo do conforto, do consolo da graça. E como essas pessoas poderiam estar intercedendo por nós? Elas têm onisciência para poder saber o que todos aqui embaixo estão passando, para ouvir as orações que um está fazendo na Argentina, no Japão, na China. Tem que ser um ser onisciente para saber de todas as orações. Tem que ser onipresente para estar em todo lugar sabendo de tudo isso. Aí uma vez uma pessoa me disse, mas não poderia ser assim não? A gente ora ao santo, aí o santo não sabe, mas Jesus sabe. Aí Jesus diz ao santo para depois o santo orar para ele. Se Jesus estivesse disposto a dizer ao santo, para o santo interceder por ele, ele já estava disposto a nos ouvir, né? Então, por que fazer isso? Interessante que a Bíblia diz, há um só Deus, 1 Timóteo 2 e 5, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Veja bem, na visão humanista, entre nós e Jesus, por exemplo, geralmente colocam principalmente a figura de Maria. Se isso fosse verdade, então Jesus seria o mediador entre Maria e Deus, e Maria seria a mediadora entre os homens e Jesus, porque mediador é o que está no meio, né? Se eu chegasse a Jesus por Maria para depois chegar a Deus, então Maria estaria no meio, era mediador, estaria no meio entre nós e Jesus. Mas Jesus estaria no meio entre Maria e Deus, mas ele é mediador entre Deus e os homens. Então os homens vão direto a ele e por ele chegam diretamente a Deus, né? Então nós temos agora essa oportunidade de oferecer sacrifícios espirituais. Nossa única mediação nesses sacrifícios espirituais é Jesus. Tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu o farei. Então, nós oramos em nome de Jesus. Nós damos graças a Deus por causa de Jesus. Nós louvamos a Deus através de Jesus Cristo, né? Através da pessoa bendita de Jesus. E o texto diz aqui uma coisa maravilhosa, o versículo de número 9, ele diz, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Tanta coisa maravilhosa nesse texto. Primeiro, irmãos, que na vida de todo crente tem um antes e um depois, né? Eu acho maravilhoso quando a Bíblia diz isso. Esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Paulo diz aos Efésios, antes éramos trevas, mas agora sois luz no Senhor. Aqui antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Antes não erais povo, mas agora sois povo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Ou seja, é uma conversão pessoal. Ninguém nasce cristão, mas a pessoa ela é tornada cristão pela graça de Deus quando ela se converte. Tem uma mudança, tem um antes e um depois. Assim como o próprio calendário da história tem um antes de Cristo e o depois de Cristo. Então, quem é sacerdote? É esse que passou pela mudança, é o povo que passou pela mudança.
Esse povo é um povo santo, é um sacerdócio real, sacerdote e rei, né? E este povo, que é um povo sacerdotal, é anunciador, né, da grandeza daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante que aí prova também que nós somos sacerdotes, porque nós somos os proclamadores. E nós só poderíamos proclamar o que nos aconteceu. Nós proclamamos as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que os anjos não foram incumbidos de pregar, como Pedro também diz em outra parte, que os anjos desejariam ter essa vocação, mas não tem. Por quê? Porque Deus não quis incumbir os anjos de pregar, porque os anjos nunca foram perdidos, me refiro aos que não estão caídos, que seriam os que poderiam teoricamente pregar, mas eles nunca estiveram caídos. Eles não podem dizer ao mundo o seu testemunho quando forem pregar, mas nós podemos dizer, nós podemos dar de graça o que de graça recebemos, né? Nós podemos falar do que nos aconteceu. A gente vê Paulo lá no livro de Atos, perante o rei Agripa, perante Félix, perante Festo, contava o seu testemunho. Não fui desobediente à visão celestial e tal, e conta a sua conversão com tanta satisfação e alegria. Então nós podemos falar das grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, o nosso Deus, pelo que Ele fez em nossas vidas, se revelou um Deus grande e poderoso, né? E nós temos na Bíblia dois momentos simbólicos importantes para mostrar que o sumo sacerdote da lei não era mais sumo sacerdote, agora era Jesus, e para mostrar que todos nós somos sacerdotes. O que diz que todos nós somos sacerdotes eu vou citar porque vocês já vão conhecer, mas o que mostra que o sumo sacerdote deixou de ser o sumo sacerdote da lei e passou a ser Jesus, está muito discretamente mencionado num acontecimento que Mateus registra. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 26, quando Jesus está perante o Sinédrio, é indagado pelo sumo sacerdote, diz assim, Mateus 26, versículo 64 em diante. Respondeu-lhe Jesus, tu disseste, porque ele perguntou se Jesus dizia que era o Filho de Deus. Ele disse, tu disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, que necessidade mais temos de testemunhas. Quando o sumo sacerdote rasgou as vestes, ele o fez por indignação, mas sem que ele o soubesse, ele cumpriu uma profecia. Ele não era mais sacerdote, agora era Jesus. Ele rasgou as vestes sacerdotais. Aliás, tem um momento em que o sacerdote diz assim, vamos entregar este homem aí aos romanos, porque é melhor que um morra pela nação do que toda a nação morra. Na verdade, o que passava pela mente do sacerdote quando ele disse isso, era o seguinte, bem, se este homem continuar pregando, pode ser que o Império Romano fique contra nós e acabe com Israel. É melhor a gente entregá-lo logo para a gente não morrer. Mas a Bíblia diz que ele estava profetizando sem saber. Na cabeça dele, ele estava falando de uma estratégia para que o seu povo não tivesse problemas com o Império Romano. Vamos entregar esse homem. Mas naquilo que ele dizia, ele profetizava. Que Jesus realmente estava morrendo pela nação. Não no sentido que ele imaginava, mas no outro sentido. E aqui quando ele rasgou a sua veste, foi indignação. Mas aquele rasgar cumpria uma profecia. Era um momento em que ele estava encerrando o seu sacerdócio. Tanto que Jesus estava falando de sua glória já celeste, de eles verem Jesus assentado à direita do Todo-Poderoso, quer dizer, como sumo sacerdote. Jesus já estava falando de sua glória como sumo sacerdote, quando ele rasgou as suas próprias vestes sacerdotais. E o texto emblemático que mostra que agora todos nós somos sacerdotes, não somos sacerdotes que é Jesus, mas sacerdotes, é o momento que Jesus dá o brado na cruz, Pai, está consumado. Aí todo mundo aqui se lembra, né? O véu do templo rasgou de alto a baixo, né? Indicando que agora não era somente alguns que tinham a possibilidade de chegar na presença de Deus, mas qualquer um que cresce no Senhor. O véu estava rasgado, todos nós podemos chegar à presença de Deus.
A Bíblia diz: tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Nós temos ousadia para nos comportarmos como sacerdotes e entrarmos no Santo dos Santos através do sangue de Jesus. Nós temos agora esse acesso livre à presença de Deus garantido pela cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Já notaram uma coisa sobre o véu rasgando? Primeiro, ele rasga do alto para baixo. Então não foi o homem que rasgou, foi Deus. Segundo, ele não rasgou até a metade, para o homem terminar de rasgar. Rasgou de alto a baixo para mostrar que Deus fez tudo. Ele não deixou ao homem complementar com as suas obras. Ele o fez pela graça. Ele abriu o caminho pelo sangue de Jesus. E nós deveríamos todos os dias pensar nesse privilégio que temos. Nós não éramos povo. Irmãos, nós não éramos povo de Deus, mas agora nós somos povo de Deus. Nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Somos nação santa, sacerdócio real, povo comprado, propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Um véu foi aberto, nós temos acesso à presença de Deus, nós temos o espírito de adoção de filhos que clama Abba, Pai. Interessante que quando Paulo diz isso, ele está escrevendo em grego, aí ele insere a palavra Abba, que é em aramaico, porque Jesus falava em aramaico. Então quando ele olhava para o Pai e chamava de Pai, ele dizia Abba. O que Paulo quer dizer é o seguinte: vocês podem chamar a Deus de Pai como Jesus chamava, com a mesma intimidade, com o mesmo aconchego que Jesus chamava, Paizinho, né? Nós temos agora essa possibilidade de viver em comunhão com Deus. O Senhor diz: eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. O maior crime, entre aspas, que um crente pode cometer é não viver aos pés do Senhor, como Maria, irmã de Marta. É de não contemplar a glória do Senhor para ser transformado de glória em glória. Porque todos os dias nós deveríamos agradecer pelo que Jesus fez. Todos os dias nós deveríamos aproveitar esse véu aberto e entrarmos mais na presença de Deus. Houve um preço de sangue para você ter comunhão com Deus. Então fique nos pés dele. Não saia de perto dele. Esteja lá amando o Senhor, servindo ao Senhor, orando ao Senhor, confessando os seus pecados ao Senhor, buscando agradá-lo, servi-lo. Meus irmãos, nós temos este grande privilégio. Vamos usufruir dele. Um dos livros da Bíblia mais interessantes que eu acho é o livro de Salmos. Uma das grandes dúvidas sobre o livro de Salmos é essa: como é que o livro de Salmos pode ser a palavra de Deus se é um homem falando com Deus, em vez de Deus falando com o homem, né? O livro de Salmos é o salmista falando com Deus. Como é que Deus está nos falando se ele é um homem que está falando com Deus? Deus está nos falando indiretamente. Deus está dizendo a nós no livro de Salmos que aquilo que nós jamais poderíamos imaginar que teríamos direito de dizer na presença dele, a gente pode dizer. Quando eu leio o livro de Salmos, eu descubro que eu posso abrir o meu coração para Deus, porque o salmista abria. O salmista falava de suas dúvidas, de suas confusões mentais, questionava as coisas para que Deus pudesse lhe falar. E nós só podemos saber que a gente pode ter essa comunhão com Deus porque a Bíblia mostra que o homem podia ter essa comunhão com Deus. O livro de Salmos é um livro interessante, porque se você prestar atenção, tem uns salmos de lamento, né? Ele se entristece, ele resmunga, ele até questiona Deus, mas é só o começo. Pode ler o final do salmo, no final ele já está glorificando. Sabe o que é que Deus está nos dizendo com isso? Quando você estiver chateado, não estiver entendendo, venha falar comigo, resmungue e tal, que no final, através da minha presença, você já tem a resposta. Você vai sair glorificando, você vai entrar resmungando, mas você vai sair glorificando, né? Então o Salmo mostra essa coisa. O salmista entrava todo desarrumado e tal, parecia que era alguém que já estava à beira de se desviar, e ele disse: quase os meus pés se resvalam. Chegava lá e tal, e quando ele terminava, era exaltando a Deus, glorificando a Deus. O livro de Salmos nos ensina uma coisa, irmãos, que a gente resolveria muito problema falando com Deus. Sabia? Sabe qual é o problema? É que quando a gente está chateado, quando a gente está perturbado, a gente procura o outro para reclamar, para resmungar e tal. Aí, em vez de melhorar, piora, porque o outro incendeia ainda mais a gente, coloca mais coisa na cabeça da gente e piora mais ainda. Mas no livro de Salmos, Deus está dizendo: venha para mim que eu aguento.
resmungue, bata, diga o que é que você canta a Deus. Quando Jesus disse lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Citando o Salmo 22. Muita gente diz, Jesus estava perturbado ali? Estava não. Jesus conhecia a Escritura e queria se enquadrar dentro dela para que nós o reconhecêssemos. A Bíblia diz que ele pediu água para que se cumprisse a Escritura, que dizia que ele ia pedir água. Então ali na cruz Jesus citou o Salmo 22:1 para dizer, olha, eu estou nesse momento aqui, do Deus meu, porque me desamparaste. Mas se você ler o Salmo todo, ele termina com vitória. Então Jesus citou o primeiro versículo para dizer, agora é esse momento, do Deus meu, porque me desamparaste. Mas daqui a pouco vem a parte final do Salmo. Daqui a pouco vem a vitória. Ele citou o primeiro versículo para você se lembrar que tudo ia cumprir-se. A vitória final chegaria. Então na verdade ele não estava confuso. Ele estava citando a Escritura para que nós reconhecêssemos que ali era aquele momento de angústia, mas que o momento de triunfo estava vindo, né? É a boa notícia. A sexta-feira é dura, mas o domingo vem aí, né? Então vamos usufruir da presença de Deus, vamos comungar com Ele. Não vamos ser cristãos rasteiros, não vamos ser cristãos superficiais, não. Vamos criar raiz, vamos estar arraigados e fundados no Senhor e compreender com todos os santos qual seja a altura, a largura e a profundidade, conhecer o amor de Deus que excede todo o entendimento, até que a gente seja cheio, ou como diz uma tradução melhor, tomados da inteira plenitude de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento de meditação, Senhor. Que a tua palavra como um fogo arda nos nossos corações. Que possamos ter o zelo pelo nome do Senhor. Para exaltar, glorificar aquele que nos redimiu, para anunciar suas grandezas, Senhor. Para derramarmos a nossa alma na tua presença. Que o Senhor sonde, examine e prove o nosso coração. Veja se há em nós algum caminho mau e guie-nos pelo caminho eterno. Que tudo que há em nós, Senhor, bendiga o teu santo nome. Que aquilo que em nós for palha, que seja levado ao fogo, e o trigo que seja mantido, para que nossa vida te honre, te glorifique, Senhor, e para que aprendamos a te amar mais e mais, Senhor, porque grande é a tua misericórdia por nós. Assim te pedimos, te manifestamos a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém.